Tá gravando? Ai, pessoal, não tenho certeza. Deixa eu só ver. Sim, estamos gravando. Olá, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre matéria orgânica do solo. Lembrando que a parte de correção dos exercícios eu deixei disponível, tá? Então, um vídeo com a correção. Então, a respeito da matéria orgânica do solo, nós temos que grande parte dela a gente tem o conceito, né, sobre matéria orgânica. Um solo fértil, já que estamos falando sobre fertilidade do solo, um solo fértil é aquele que apresenta grande quantidade de matéria orgânica. Então, hoje a gente vai compreender esse complexo relacionado à fertilidade e à disponibilidade de matéria orgânica, né? Lembrando que a matéria orgânica ela é inserida no sistema, assim como todos os elementos, né? Então, a gente tem a matéria orgânica como sendo um dos elementos que são inseridos no sistema, ou muitas vezes reciclado também, né? Quando a gente fala de matéria orgânica. E existem hoje alguns sistemas mais atuais que preservam, ou melhor, dizem sustentáveis. O que quer dizer o termo sustentável, né? Quer dizer um termo que está relacionado à sua sustentabilidade ao longo de um período. Então, é um sistema, por exemplo, quando a gente fala num sistema de plantio direto, a gente está falando de um sistema conservacionista. E quais são os três pilares, né, a respeito do plantio direto? Nós temos, primeiramente, o não preparo do solo, a ausência de preparo do solo. O que seria essa ausência de preparo do solo? Então, a gente não faz aração e gradagem em todo o cultivo para implantação, para seja incorporar o calcário, não se faz. Você tem uma movimentação só na linha de plantio. Então, rasgar o solo ou movimentá-lo é apenas na semeadura. Qual o outro pilar? A rotação e sucessão de culturas. Então, a gente sempre está inserindo no sistema culturas diferenciadas e o solo geralmente coberto com culturas que proporcionem um aumento de material vegetal produzido. E a deposição da palha. Então, você mantém aquela palha como um elemento do sistema. Pois bem, isso é considerado um sistema conservacionista. Eu não sei se vocês se lembram na aula sobre física do solo, em que eu comentei com vocês a respeito do meu trabalho de doutorado, que a gente fez uma caracterização inicial e ao final. E com relação à matéria orgânica, a gente teve em 3 anos um incremento de 1% de matéria orgânica. Você fala, professor, é pouco, mas não é tão pouco comparado à literatura, que prevê aí cerca de mais tempo ainda. Então, vai do manejo, né? Vai do clima, das culturas que você escolhe, e tudo isso está relacionado ao seu sistema de cultivo. Então, hoje, o texto que vocês leram, que foi sobre a respeito de substâncias úmicas e fúlvicas, é muito interessante porque, atualmente, quando a gente vai, algumas empresas já estão isolando esse tipo de material e recomendando, inclusive, em agriculturas mais conservacionistas, ou melhor, agriculturas mais protetoras, como o cultivo orgânico. Então, essas substâncias, elas são o quê? Então, as substâncias úmicas e fúlvicas, elas são como se fosse a decomposição dessa matéria orgânica. Porque, por exemplo, eu ter matéria orgânica não significa que está disponível, porque eu preciso de um processo de decomposição microbiana, né? É um dos entraves que a gente tem hoje no sistema de plantio direto, quando a gente tem palhadas formadas por culturas de alta relação CN, por exemplo, acima de 15 a 18. O que é alta relação CN? Significa que tem mais carbono do que nitrogênio. Quando, por exemplo, uma palha de milheto, ela tem uma relação CN maior do que de uma crotalária ou de uma mucuna.
Aliás, pessoal, pegando o gancho aqui do dia 9 hoje, está tendo a live do professor Wagner Nascimento, da Unesp de Dracena, e o Wagner é meu amigo pessoal. Fizemos doutorado juntos em Ilha Solteira. Até o professor Edjair conhece o Wagner, foi nosso colega, e hoje ele é atualmente professor da Unesp em Dracena, e ele está ministrando, provavelmente agora, às 20 horas, aquela live que eu passei para vocês, que é uma live que ele fala da consorciação do milho com alguns adubos de cobertura. Por exemplo, culturas como crotalária, como a mucuna, como o guandu, que foi o trabalho de doutorado dele, que também é conhecido como sistema Santa Brígida da Embrapa. Então, o sistema Santa Fé é um milho consorciado com a braquiária, que é o meu trabalho de doutorado e mestrado. O trabalho dele é a crotalária, foi o sistema Santa Brígida da Embrapa. Então, assim, pessoal, a aula nossa, ela está disponível, né, vai ficar gravada, mas se vocês quiserem acompanhar a live, também vai ficar disponível. Então, pode ser que a gente utilize essa complexação aí do Wagner para discutir depois, né? Eu, infelizmente, não vou poder assistir, mas vai ficar gravada. Então, a gente pega depois e pode até fazer uma discussão sobre esse tema, que é muito importante, muito interessante. A nossa região não é uma região que ainda tem esses desafios. A nossa região ela tem um solo caracterizado, caracteristicamente mais fértil do que as da região de Cerrado. Os gatos resolvem brigar agora, né? Tudo ao vivo. É ao vivo, eu não vou editar. Então, a caracterização que a gente tem da nossa região é muito diferente. A gente tem frio aqui, né? A gente produz grãos. Não que lá não produza, o Mato Grosso não produz, mas é uma região completamente diferente o clima, por exemplo. Lá não tem frio. Você pode produzir o feijão em meados aí de maio até agosto. Quando você tira em agosto, setembro, você pode plantar uma crotalária, uma mucuna, um milheto que tem temperatura. Aqui eles já plantam a soja. A soja lá não é tão tradicional por questões de altitude, dependendo da região, e também com relação à própria aptidão agrícola do solo. Enfim, pessoal, no Mato Grosso é outra história. A gente está falando daquela área lá de reforma de canavial, uma área que antes era laranja, que é uma região quente, que virou e era pecuária também, é reforma de pasto, enfim. Se eu deixar que eu falo até a noite inteira. Eu estou só fazendo essa introdução que é muito importante para vocês, porque a gente não pode fixar apenas um assunto. Matéria orgânica. Então, o que a gente vai falar sobre matéria orgânica hoje na nossa aula? A gente vai falar algumas questões, né, que são importantíssimas e que estão relacionadas aí a um sistema. Então, a consideração geral em relação à matéria orgânica. Quais são as suas funções? A gente tem a questão da sustentabilidade, que seria essa manutenção da nutrição do solo. Ela fornece alguns nutrientes e também dá estabilidade a agregados, melhora a física do solo, o ambiente, as propriedades químicas, as biológicas e a nutrição. Então, a gente tem um complexo formado pelas funções da matéria orgânica. Muitos deles, a gente fala, por exemplo, a física de solo agora, a gente fala de agregado. A própria matéria orgânica, os micro-organismos conseguem fazer esses agregados pelos exudatos da decomposição. Então, isso faz com que haja decomposição e essa decomposição agregue essas partículas de solo. Então, nós temos aí essas funções, as principais funções da matéria orgânica, e dentre todas elas, falar qual é a mais importante. É tudo isso junto, mantém a umidade do solo, né? Consegue dar sustentabilidade a micronutrientes, por exemplo, como boro, cobre, né? Cargas negativas que são geradas, cargas variáveis negativas que são geradas, enfim, é um complexo muito interessante. E aí a definição, qual vai ser essa definição? Que todos os derivados vegetais e animais que são incorporados ou dispostos na superfície. Porém, já é estágio de decomposição. Então,
você vai ter aquele ambiente que já tem a deposição do material vegetal ou animal, né? A gente está falando de um sistema de planta, mas a gente também tem, por exemplo, decomposição de animais. Mas você exclui a parte aérea da planta, porque ali não é matéria orgânica, ela não está em decomposição, porque ela está ainda inserida no sistema. Então, o que é decompor o material? Falando da relação CN que eu não terminei. Se uma alta relação CN, eu vou explicar de uma forma simples para vocês. Vamos pensar uma alta relação CN, então tem mais carbono do que nitrogênio. Se eu tenho mais carbono do que aquelas decomponíveis e aquelas fúvicos. É que já tá aí. É como se fosse. A gente vai, né? Eu tomei nada mais para atingir o meu organismo. Então, eu tomo quase rápido. E nos quando eu falo raiz da construção de hoje a não ter mais ninguém definidamente lá 50 dias e uns 60 dias de leitura depende da melhor então, são fechas, esses materiais ali disponíveis, então, é vaga, né? Os ambientes, né? Então, eles fazem eles fazem marca 2, e hoje viados sendo implementados exatamente expostos. E então, nós temos que avaliar de forma mais consciente. Eu vou fazer uma pausa, né? Aí, sequência.